Olá, pessoal! Hoje nós vamos para mais uma monitoria de farmacologia. Eu sou Ana Paula, acadêmica de medicina do quarto ano, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da neurotransmissão dopaminérgica. Bom, então vamos começar com o que é a dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor da família das catecolaminas. Outros exemplos de catecolaminas são a norepinefrina e a epinefrina. E a neurotransmissão dopaminérgica ela é um alvo terapêutico bem importante para alguns distúrbios do sistema nervoso central. Isso inclui a doença de Parkinson e a esquizofrenia. E elas atualmente são tratadas, em parte, com fármacos que atuam sobre a neurotransmissão dopaminérgica. E mais adiante a gente vai conversar sobre elas. E a síntese de dopamina se dá, assim como outras catecolaminas, a partir do aminoácido tirosina, que é em sua maior parte obtido pela dieta a partir de alimentos ricos em proteína. Eu digo maior parte porque uma pequena porção também pode ser sintetizada pelo fígado a partir do aminoácido fenilalanina. Então, a partir da tirosina, pela ação da enzima tirosina hidroxilase, vai ser sintetizada a L-dopa, que é um precursor de dopamina. E essa primeira etapa, que é a conversão de tirosina em L-dopa, que é feita pela enzima tirosina hidroxilase, a gente diz que ela é uma etapa limitante dessa conversão, porque ela pode limitar a velocidade de síntese da dopamina, que é o nosso produto final. E a metabolização da dopamina, que é feita por uma enzima-chave chamada MAO, ela tem como função finalizar a ação da dopamina e também das outras catecolaminas, tanto no cérebro quanto na periferia. E essa enzima MAO, ela é encontrada em duas isoformas. A gente tem a MAO-A, que é expressa tanto no cérebro quanto na periferia, e a MAO-B, que tem maior concentração no sistema nervoso central. E sobre os receptores de dopamina, eles são do tipo metabotrópico, também chamados de acoplados à proteína G. E vocês lembram como é que funciona esse tipo de receptor? Então, a gente diz que ele é um receptor metabotrópico quando ele não é um canal iônico direto. Então, aqui na neurotransmissão da dopamina, o que vai acontecer? A dopamina vai se ligar ao receptor dopaminérgico e esse receptor vai ativar uma proteína G que está associada a ele. E assim vai acontecer uma cascata intracelular que vai promover o efeito biológico da dopamina. Os receptores de dopamina são divididos em duas famílias. A gente tem a família D1 e a família D2. A família D1 vai promover o aumento na produção do AMP cíclico e faz parte de uma via estimulatória. Já a família D2 vai diminuir o AMP cíclico e faz parte de uma via inibitória. Como que esse aumento ou diminuição do AMP cíclico pode interferir numa resposta excitatória ou inibitória? O que vai acontecer é que o AMP cíclico ele é um segundo mensageiro, que, entre outras coisas, vai promover o fluxo de íons. E dependendo do fluxo de íons e do tipo de íon que está fluindo, a gente vai poder promover a despolarização de um neurônio, ou seja, ele está pronto para gerar um potencial de ação, ou então a hiperpolarização dele, que inibe a formação de um potencial de ação. E nós temos 4 vias principais dopaminérgicas no sistema nervoso central. Vamos começar com a nigroestriatal, que é o maior trato de dopamina, sendo responsável por 80% da dopamina cerebral. Os neurônios dopaminérgicos dessa região, eles estão envolvidos na estimulação do movimento intencional, então no controle motor. Por isso, a degeneração dessa via está relacionada à normalidade do movimento, como acontece na doença do Parkinson. Em segundo lugar, a via mesolímbica, que está relacionada ao comportamento emocional, então ela tem relação com motivação, prazer, recompensa, e a via mesocortical está relacionada com a cognição, com a emoção e funções executivas, e em quarto lugar, a tuberoinfundibular, que ela tem um controle endócrino, ou seja, ela faz a inibição da liberação de prolactina pela hipófise. E também existem os chamados múltiplos focais, que são pequenas populações de neurônios dopaminérgicos localizados em diferentes regiões do sistema nervoso central. E essas populações de neurônios, elas estão fora dessas grandes 4 vias. E a gente ainda não conhece muito bem como é que funcionam essas vias acessórias. Então, a gente tem 2 distúrbios importantes no sistema dopaminérgico, que é a esquizofrenia e a doença de Parkinson. Então, vamos começar conversando sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma das mais importantes doenças da psiquiatria e atinge jovens, então ali no final da adolescência, início da segunda década de vida.
costuma ser crônica, geralmente ela é incapacitante e a expectativa de vida dessa população é de 20 a 30 anos mais curta que a população em geral, e isso está relacionado ao estilo de vida desses pacientes. A esquizofrenia ela é considerada um transtorno de pensamento, que era caracterizada com um ou mais episódios de psicose, sendo que a psicose ela é um comprometimento no sentido da realidade. Então vamos dar um exemplo. Pode chegar para nós um paciente que é jovem, 20 e poucos anos, universitário, que não tem antecedentes psiquiátricos, mas é que ele relata que nas últimas semanas ele começou a apresentar um comportamento mais isolado, diz que ouve vozes, ele diz que está um pouco desconfiado dos vizinhos, que os vizinhos estão tentando envenenar a comida dele, e, por exemplo, a televisão manda mensagens codificadas para ele. Então, nesse caso, ele apresenta ali uma alucinação auditiva por ouvir vozes, né? Delírios persecutórios, achando que os vizinhos estão envenenando a comida dele, e um possível delírio de referência, que é achar que a televisão está mandando mensagem para ele. Então, aqui a gente pode perceber uma perda de contato com a realidade, que é característico da psicose. A etiologia da esquizofrenia ela é multifatorial. Foi demonstrado alguns componentes genéticos, mas a taxa de correspondência com gêmeos ela é apenas de 50%. Então é importante a gente ressaltar a questão dos fatores ambientais. E o tratamento da esquizofrenia a gente vai fazer com antipsicóticos. Os sintomas de esquizofrenia, eles são divididos em duas amplas categorias. Então, a gente tem os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos, a gente diz que é o aparecimento de sintomas anormais, como, por exemplo, os delírios, como a gente viu antes, que é perceber uma ameaça, uma mania de perseguição. Tem as alucinações, que é uma alteração dos sentidos, particularmente as alterações auditivas, distúrbios do pensamento, uma fala mais desorganizada, o comportamento catatônico, que ele pode ser uma catatonia estática ou uma catatonia agitada. A estática, o paciente ele fica imóvel, então ele não responde aos estímulos do ambiente. Já a catatonia agitada vai ter movimentos excessivos, movimentos incontroláveis, grito, estereotipia, ecolalia. E os sintomas negativos da esquizofrenia vai ser a redução ou a perda das funções normais. Isso pode se manifestar como alogia, que é a diminuição da fluência da fala, o achatamento ou embotamento afetivo, que é uma redução da expressão emocional desse paciente, a sociabilidade, que é a redução do interesse e da interação social, a anedonia, que é a redução da capacidade de sentir prazer, a volição, que é a redução do desejo, motivação e persistência. Sobre a fisiopatologia da esquizofrenia, a gente tem a teoria da dopamina ou hipótese dopaminérgica. E essa teoria recebeu o prêmio Nobel lá em 2000. E ela significa um desequilíbrio de sinalização entre vias dopaminérgicas. Então, lembra que a gente falou sobre as 4 vias dopaminérgicas? Então, aqui a gente vai ter um desequilíbrio de sinalização entre 2 delas. E qual que é esse desequilíbrio? É uma ativação excessiva de uma via e a deficiência de outra via. Então, uma dessas vias está sendo ativada demais e outra está sendo ativada de menos. Então, eu vou ter uma ativação excessiva de receptores dopaminérgicos na via mesolímbica, o que vai me dar uma hiperfunção mesolímbica, e essa hiperfunção é responsável pelos sintomas positivos. Essa via ela se projeta da área tegumental ventral lá para o núcleo accumbens. Em contrapartida, eu vou ter a deficiência de ativação de receptores dopaminérgicos na via mesocortical, que vai me dar uma hipofunção mesocortical. E essa hipofunção é responsável pelos sintomas negativos. E essa via se projeta da área tegumental ventral lá para o córtex. Em resumo, eu vou ter uma hiperfunção mesolímbica responsável pelos sintomas positivos e uma hipofunção mesocortical responsável pelos sintomas negativos. As 2 vias se iniciam na área tegumental ventral, mas a mesolímbica vai se projetar para o núcleo accumbens. Já a mesocortical, ela se projeta lá para o córtex. E é importante a gente ressaltar que outras vias, que a gente já conversou lá atrás, elas não são afetadas na esquizofrenia, mas que elas possuem um papel importante nos efeitos adversos dos antipsicóticos, que são medicamentos utilizados para o tratamento da esquizofrenia.
Então, os fármacos que a gente utiliza para o tratamento da esquizofrenia são os antipsicóticos, e os antipsicóticos são antagonistas dos receptores dopaminérgicos do tipo D2. Quando o tratamento com os antipsicóticos na esquizofrenia ele é bem sucedido, ele pode levar à remissão da psicose, que são os sintomas positivos. E com isso a gente pode ter uma reintegração dessa pessoa em sociedade, mas raramente a pessoa retorna à condição antes da doença. E os antipsicóticos são divididos em 3 tipos. A gente tem o típico, o atípico e os estabilizadores da transmissão dopaminérgica. Agora a gente vai conversar sobre cada um deles. Começando com os típicos, que são aqueles de primeira geração. Eles bloqueiam os receptores D2 na via mesolímbica. Lembrando que essa via tem uma hiperativação da dopamina. Então, esse fármaco ele vai bloquear os receptores D2, então vai ter ali um bloqueio, uma diminuição da ligação da dopamina com os receptores, causando uma diminuição dessa hiperativação da dopamina na via mesolímbica, o que vai nos levar a uma diminuição dos sintomas positivos. Mas é importante a gente lembrar que mesmo diminuindo os sintomas positivos, esse fármaco ele não melhora os sintomas negativos. Ele só não melhora como ele pode agravar a hipofunção da mesocortical, piorando então os sintomas negativos. Porque ele bloqueia o receptor lá na via, que está com hiperfunção, mas ele também acaba bloqueando o receptor na via que já está com uma hipofunção. Então ele pode piorar os sintomas negativos, como apatia, anedonia e falta de motivação. Os efeitos colaterais dos fármacos típicos, eles são desencadeados pelo antagonismo nos receptores D2, agindo em outras vias dopaminérgicas sem ser na mesolímbica e na mesocortical. Então, eles podem gerar efeitos extrapiramidais, que são os efeitos motores, e isso acontece porque o medicamento ele vai diminuir a ativação dopaminérgica lá na via nigroestriatal, que é aquela responsável pelo controle motor. Então, a gente vai ter distúrbios do movimento, como a distonia aguda e a discinesia tardia. Tanto a distonia quanto a discinesia, elas são uma contração involuntária da musculatura em forma de espasmo e movimentos repetitivos, sendo que a distonia aguda acontece ali no início do tratamento e diminui com o decorrer do tempo. Já a discinesia tardia, ela demora um pouco mais para acontecer, ali após anos ou meses de tratamento, e ela pode ser incapacitante, muitas vezes irreversível. Então, pode haver ali um dano permanente. Importante a gente ressaltar que essa via nigroestriatal, ela não é afetada na esquizofrenia que não está em tratamento. Então, essa via, ela só vai ser afetada porque com a intenção de eu diminuir a hiperfunção mesolímbica, eu acabo alterando a função da via nigroestriatal, que não tinha um envolvimento a princípio com a fisiopatologia da esquizofrenia. E a gente também vai ter como efeito colateral os efeitos endócrinos, porque a medicação ela também vai agir na via tuberinfundibular. Vocês lembram que a gente comentou que ela tem um papel endócrino? Então, a dopamina, fisiologicamente no nosso organismo, ela age nos receptores D2 na via tuberinfundibular, inibindo a secreção de prolactina. Com o bloqueio dos receptores D2 pelo antipsicótico típico, vai ter então um aumento na liberação de prolactina. Isso vai causar alguns efeitos nas mamas, como por exemplo edema, dor e até lactação, tanto em homens quanto em mulheres, e também amenorreia e galactorreia. Então, em resumo, os antipsicóticos típicos controlam os sintomas positivos, não controlam os sintomas negativos, além de poder agravá-los, e tem como efeito colateral o sintoma extrapiramidal e alterações endócrinas. Eu coloquei alguns exemplos para vocês, que vocês vão ouvir falar bastante ano que vem ali na psiquiatria, que é a clorpromazina e o haloperidol. E o segundo tipo de antipsicóticos são antipsicóticos atípicos, que são os de segunda geração. E eles são eficazes contra sintomas positivos e negativos. Tem poucos efeitos extrapiramidais e endócrinos, e eu coloquei aqui mais alguns exemplos que também vocês vão escutar bastante no ano que vem, que é a risperidona, a clozapina e a quetiapina. E além deles serem antagonistas do receptor D2 de dopamina, eles têm algumas propriedades adicionais, que fazem com que eles tenham menos efeitos colaterais e tenham outras vantagens em relação aos típicos, como, por exemplo, a rápida dissociação dos receptores D2. Então, eles vão se ligar
mais transitoriamente os receptores D2. Os típicos de primeira geração, eles têm uma ligação mais prolongada aos receptores. Já os atípicos, a dissociação ela é mais rápida. E quanto menor o tempo de ligação aos receptores, menores vão ser os efeitos extrapiramidais. Em segundo lugar, eles também são antagonistas do receptor de serotonina 5-HT2A. Fisiologicamente, esse receptor de serotonina, ele está no neurônio pré-sináptico e ele diminui a liberação de dopamina. Quando eu administro fármaco, que é antagonista do receptor de serotonina, então eu vou poder aumentar a liberação de dopamina lá na via mesocortical, que na esquizofrenia tem uma hipofunção. Em terceiro lugar, ele vai ser um agonista parcial de serotonina no receptor 5-HT1A. Fisiologicamente, esse receptor 5-HT1A, ele é ativado e ele aumenta a liberação de dopamina. Quando eu administro fármaco que é agonista desse autorreceptor, então eu vou ter um aumento da liberação de dopamina lá no estriado, que é a área de controle motor. E isso vai auxiliar na diminuição dos sintomas adversos extrapiramidais. E quais são os efeitos adversos dos antipsicóticos atípicos? A gente vai ter aqui a questão do ganho de peso, porque eles são fármacos que são antagonistas tanto de serotonina quanto de histamina. Isso vai levar ao aumento do apetite. Também pode levar à sedação por uma ação sobre os receptores de histamina e disfunção sexual pela ação sobre os receptores de serotonina. Sobre a farmacocinética, a dose ela vai ser ajustada por tentativa e erro. A gente tem a disponibilidade da via oral, mas existe uma dificuldade de adesão ao tratamento pela própria questão comportamental ali do paciente com esquizofrenia. Então, a gente tem a opção de via intramuscular, que vai ser de liberação lenta e vai minimizar essa questão dos problemas de adesão. E sobre a terceira geração dos fármacos antipsicóticos, a gente vai ter os estabilizadores da transmissão dopaminérgica. E eles são agonistas parciais dos receptores D2. E quando eu digo que eles são agonistas parciais, isso significa que esses fármacos eles não são nem completamente agonistas e nem completamente antagonistas. Eles vão ajustar a transmissão dopaminérgica conforme o excesso ou a deficiência, podendo preservar um equilíbrio funcional. Então, nas áreas do cérebro que tem dopamina demais, eles vão competir com ela e vão reduzir a ativação excessiva. Já nas áreas que tem dopamina de menos, eles vão fornecer alguma ativação, porém sem exagerar. Então, nesse caso, os de terceira geração, eles vão ser antagonistas dos receptores de dopamina na via mesolímbica. Com isso, eu corrijo a hiperfunção mesolímbica, melhorando os sintomas positivos. E também vão ser agonistas parciais do receptor na via mesocortical. Com isso, eu vou corrigir a hipofunção mesocortical, melhorando os sintomas negativos e preservando o equilíbrio funcional. Isso também vai explicar por que eles têm menos efeitos colaterais extrapiramidais e um baixo aumento da secreção de prolactina, comparado aos antipsicóticos típicos e até alguns atípicos. E sobre todos esses antipsicóticos que a gente conversou até agora, os de primeira, segunda e terceira geração, a eficácia clínica desses medicamentos vai possibilitar uma vida normal para o paciente. Eles são eficazes em 70% dos pacientes, ou seja, 30% deles são resistentes ao tratamento devido a algum polimorfismo genético nos receptores de dopamina e de serotonina. A primeira escolha para o tratamento da esquizofrenia, na maioria dos casos, ainda são os antipsicóticos atípicos, os de segunda geração. Apesar dos típicos terem um baixo custo, os atípicos eles têm um melhor perfil de efeitos colaterais do que os típicos. E os estabilizadores dopaminérgicos, que são os de terceira geração, eles ainda não são considerados a primeira escolha absoluta, mas eles têm ganhado um espaço na prática clínica. Agora a gente vai conversar sobre a segunda doença importante quando o assunto é neurotransmissão dopaminérgica, que é a doença de Parkinson. E quais são os sintomas de Parkinson? A gente vai ter a bradicinesia, que é uma lentidão ou pobreza do movimento, então uma dificuldade tanto para iniciar quanto para parar o movimento, rigidez muscular,
tremor em repouso, que geralmente diminui nos movimentos voluntários, um desequilíbrio postural, que vão se manifestar com distúrbios da marcha e risco de queda, e outros sintomas, como olfativos, distúrbios do sono, depressão e ansiedade e alterações de memória. Os sintomas olfativos, eles podem aparecer de 4 a 10 anos antes dos sintomas motores. Então, isso vai nos auxiliar no diagnóstico precoce. E a alteração pode ser hiposmia, que é a redução da capacidade de sentir cheiro, ou então a anosmia, que é a perda total do olfato. E quais são os fatores de risco para Parkinson? Então, o envelhecimento. E a gente também tem uma questão genética, que é por uma mutação ou uma hiperexpressão no gene alfa-sinucleína. E embora a função dessa proteína ainda não seja muito bem esclarecida, ela parece estar envolvida na formação de vesículas de neurotransmissores e na liberação de dopamina no cérebro. E a gente também tem os fatores ambientais, como exposição a pesticida. Na maioria dos casos, a doença ainda continua sendo de causa desconhecida e a etiologia da doença de Parkinson na maioria dos pacientes é provavelmente multifatorial, tendo contribuição tanto de fatores genéticos quanto de fatores ambientais. Sobre a fisiopatologia do Parkinson, aqui vai acontecer uma perda progressiva de neurônios dopaminérgicos, sendo que os sintomas só vão aparecer quando há uma perda de mais de 70% desses neurônios. Então, vai acontecer a perda desses neurônios lá na parte compacta da substância negra, que fornece inervação dopaminérgica lá para o estriado, que é constituído pelo núcleo caudado e pelo putame. O estriado, ele está envolvido no planejamento e na execução de movimentos involuntários, e é justamente aqui um dos principais prejuízos do paciente com Parkinson. Sobre o tratamento do Parkinson, os tratamentos atualmente disponíveis, eles são em sua maioria sintomáticos, o que significa dizer que eles tratam os sintomas, porém não alteram o processo degenerativo que está subjacente. Ou seja, a morte neuronal e o processo neurodegenerativo, eles continuam sendo um processo progressivo. Os tratamentos sintomáticos, eles são muito úteis e eles podem restaurar a função e a qualidade de vida do paciente durante muitos anos. Porém, a evolução da doença leva a uma crescente dificuldade de controle dos sintomas. Os fármacos, eles têm como objetivo restaurar nível de dopamina no cérebro. E as principais classes de fármacos utilizados atualmente são os precursores de dopamina, os agonistas dopaminérgicos e os inibidores da degradação de dopamina, que são os inibidores seletivos da MAO-B. E a gente vai começar a falar sobre cada um deles. Então, vamos começar com os precursores de dopamina, que é o fármaco mais eficaz para o Parkinson, chamado de levodopa. E a administração da levodopa, ela precisa ser iniciada o mais cedo possível, porque a demora no tratamento com a levodopa está associada a uma taxa reduzida no controle dos sintomas e ao aumento da mortalidade. E a dopamina, ela não é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a gente administra o precursor da dopamina, que é a L-dopa. E uma vez o sistema nervoso central, a L-dopa vai ser convertida em dopamina. A L-dopa, ela é administrada via oral e ela rapidamente é absorvida no nosso intestino por transportadores de aminoácidos. Então, isso é importante porque o medicamento ele pode competir com aminoácidos da dieta na sua absorção. Então, dietas ricas em proteínas acabam retardando a ação da levodopa. E, além disso, quando a levodopa é administrada via oral, ela ainda no nosso trato gastrointestinal, ela vai ser rapidamente convertida em dopamina por uma enzima com a sigla AACD, que é o aminoácido L-aromático descarboxilase. Esse processo de conversão da L-dopa em dopamina lá no intestino diminui a quantidade de L-dopa que chega no cérebro, porque eu administro a L-dopa com a intenção de que essa L-dopa ultrapasse a barreira hematoencefálica e se converta em dopamina lá no meu sistema nervoso central. Só que essa enzima acaba convertendo a L-dopa em dopamina ali no meu trato gastrointestinal e somente 1 a 3% da L-dopa vai chegar no meu sistema nervoso central. Então, além de diminuir a biodisponibilidade da dopamina no sistema nervoso central, ela acaba convertendo muita L-dopa em dopamina que fica na periferia. E isso causa efeitos adversos como náuseas. Mas, com a intenção de reduzir esses sintomas de dopamina na periferia e aumentar os níveis de L-dopa no sistema nervoso central, a gente vai administrar junto com a L-dopa um inibidor dessa enzima ACD.
que converte a L-Dopa em dopamina na periferia, lá no trato gastrointestinal. E o inibidor dessa enzima é a carbidopa. Então, a carbidopa, ela vai diminuir a degradação da L-Dopa em dopamina na periferia, porque vai inibir a enzima, então vai diminuir os efeitos colaterais periféricos e vai também aumentar a biodisponibilidade da dopamina no sistema nervoso central e, por consequência, eu posso diminuir a dose de administração. E a carbidopa não atravessa a barreira hematoencefálica, então ela não vai interferir na conversão da levodopa em dopamina no sistema nervoso central. E já existem fármacos que são formulados com levodopa mais carbidopa associados. E sobre os efeitos da levodopa. Nas fases iniciais da doença, a gente tem uma melhora sintomática. Nessas fases iniciais, a gente percebe que o tempo de benefício da levodopa é maior do que o tempo de permanência da levodopa no plasma. Isso sugere para nós que o sistema nigroestriatal conserva alguma capacidade de armazenar e liberar dopamina lá nas fases iniciais da doença. Mas a efetividade do medicamento ela vai diminuir com o avanço do Parkinson, porque a morte dos neurônios dopaminérgicos se intensifica. Isso vai diminuir a capacidade dos neurônios de armazenar e liberar dopamina. Portanto, parte da ação da levodopa nas fases iniciais da doença depende de neurônios funcionais. Conforme a gente tem a morte desses neurônios, a efetividade do fármaco ela diminui. E além disso, o uso contínuo vai resultar em uma tolerância. Então, à medida que o paciente continua tomando a levodopa, ele necessita de uma quantidade maior do fármaco para produzir uma melhora clinicamente significativa nos sintomas, o que significa uma necessidade de maiores doses com o passar do tempo. Sobre os efeitos adversos da levodopa. O principal problema da levodopa são complicações motoras. Então, a gente acredita que isso se deva à incapacidade crescente do estriado de armazenar efetivamente a dopamina devido à destruição contínua dos neurônios dopaminérgicos com a evolução da doença de Parkinson. E também a gente deve isso às flutuações na concentração de dopamina no sistema nervoso central, devido a uma administração intermitente da levodopa, o que leva a uma alteração na expressão dos receptores e nos eventos de sinalização. Então, as complicações motoras, elas são discinesia, que são movimentos rítmicos incontroláveis da cabeça, do tronco e dos membros, que vai ocorrer em momentos em que a concentração plasmática de dopamina está elevada, então é no momento em que ela é administrada e absorvida. E outra complicação motora é o efeito liga-desliga. No momento em que a gente chama de off, vai ter um aumento da rigidez do paciente, e isso tende a acontecer quando os níveis plasmáticos de levodopa, eles declinam. E no momento on, a gente vai ter ou um movimento normal, ou um movimento que a gente chama de discinético, que é um movimento involuntário. E o on vai acontecer quando eu tenho uma alta de dopamina. Então, pouco após a administração da levodopa, quando a gente tem um grande bolo de dopamina sendo liberado no estriado. Esse efeito, tanto a discinesia quanto o liga e desliga, ele pode ser compensado com o aumento da dose de levodopa ou então um aumento na frequência de administração. E com a evolução da doença, o controle desses sintomas vai se tornando cada vez mais difícil. E a gente também pode ter alguns outros sintomas mais agudos da levodopa, como a náusea, o vômito e a anorexia, que eles são efeitos mais comuns quando a gente está administrando a L-dopa sozinha, sem a carbidopa, onde a gente tem a conversão periférica de dopamina no trato gastrointestinal. O segundo tipo de medicamento que a gente pode utilizar para tratar o Parkinson são os agonistas dopaminérgicos ou agonistas dos receptores de dopamina. Aqui a estratégia vai ser a gente aumentar a neurotransmissão dopaminérgica utilizando como alvo diretamente o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico, com o uso de um agonista desse receptor de dopamina. E o que a gente tem de benefício? Esses medicamentos, eles não dependem da capacidade funcional dos neurônios dopaminérgicos, como acontece lá na levodopa, que depende de neurônios dopaminérgicos funcionais para a medicação ser efetiva. Mas por que na levodopa eu preciso e aqui eu não preciso de neurônios funcionais? Primeiro, porque esses medicamentos, eles não precisam da conversão enzimática como na levodopa. Então, o fármaco que eu administro é o mesmo que vai atuar no receptor. Em segundo lugar, na levodopa,
eu estou agindo na síntese e na liberação de dopamina. E é na síntese e na liberação de dopamina que está havendo a morte neuronal. Por isso que com o tempo a eficácia vai diminuir. Já nos agonistas dopaminérgicos, eu vou administrar um fármaco que ele vai se ligar no receptor de dopamina lá no neurônio pós-sináptico. O receptor, ele não está morto. Ele só não funciona porque não tem dopamina disponível. Se eu ponho um fármaco que se liga nesse receptor, esse receptor vai ser ativado. Então, esses fármacos, eles vão permanecer ativos nas fases mais avançadas da doença e eles têm maior duração de ação e menor tendência a causar o fenômeno liga-desliga, porque eles têm meia-vida mais longa que o da levodopa e eles possibilitam um uso menos frequente das doses e propiciam uma resposta mais uniforme ao medicamento. A principal limitação do uso desses agonistas dos receptores de dopamina é uma taxa aumentada nos efeitos adversos em comparação com o tratamento inicial com levodopa, que podem ser alucinações, delírios, compulsividade, náusea, hipotensão e sonolência. E o terceiro tipo de medicação utilizada no tratamento do Parkinson são os inibidores do metabolismo da dopamina, que é uma terceira estratégia que vai inibir a degradação da dopamina, e eles são utilizados como adjuvantes da levodopa na prática clínica. Então, a gente vai ter os inibidores da MAO-B e os inibidores da CONT. Sobre a MAO-B, ela é uma isoenzima que faz a degradação de maior parte da dopamina no cérebro, e ela é a forma predominante lá no estriado. Então, ela vai melhorar a função motora. Se for associado à levodopa, vai melhorar mais ainda os efeitos da levodopa e ela tem um efeito neuroprotetor, porque ela diminui a evolução da doença, reduzindo a formação de radicais livres pelo metabolismo da dopamina. E esses medicamentos, por serem seletivos da MAO-B, eles não vão inibir o metabolismo periférico de outras catecolaminas, o que vai diminuir a chance de efeitos adversos. A gente tem como exemplo a selegilina e a rasagilina, sendo que a selegilina ela tem uma desvantagem que ela forma um metabólito potencialmente tóxico, que é a anfetamina, que ela pode causar insônia e confusão, particularmente em indivíduos idosos. E sobre os inibidores da CONT, a CONT ela é uma enzima que metaboliza tanto dopamina quanto levodopa. E em ensaios clínicos a gente mostrou que os inibidores da CONT, eles reduzem os períodos desligados associados a níveis diminuídos de dopamina. E a gente tem como exemplo a tolcapona, que ela é lipossolúvel e atravessa a barreira hematoencefálica, e a entacapona, que ela não atravessa a barreira hematoencefálica, então ela vai se distribuir apenas na periferia. E a gente também tem outros fármacos não dopaminérgicos que eles podem ser utilizados na doença de Parkinson, que são fármacos que eles não afetam claramente as vias dopaminérgicas, mas que eles são efetivos no tratamento da doença de Parkinson. Por exemplo, a gente tem os antagonistas colinérgicos ou antagonistas dos receptores muscarínicos. Em condições fisiológicas, os receptores de acetilcolina, eles exercem um efeito inibitório nos neurônios dopaminérgicos. Então, se a gente utiliza um antagonista, ele vai exercer um efeito estimulatório nos neurônios dopaminérgicos, o que se traduz em um aumento da transmissão dopaminérgica, diminuindo o tremor. Atualmente eles são pouco usados, mas quando utilizados vão ser em quadros iniciais da doença. A gente também tem a amantadina, que ela é utilizada no tratamento das discinesias induzidas pela levodopa, que vão surgir tardiamente com a evolução da doença. E a gente acredita que o mecanismo pela qual a amantadina ela diminui essa discinesia seja porque ela bloqueia receptores de glutamato excitatórios, o NMDA, aumentando então a liberação de dopamina. Pessoal, então nossa aula sobre dopamina é isso. Eu sei que são muitos conceitos e nomenclaturas que são novas para vocês, mas a videoaula nos dá esse recurso de poder desenvolver o raciocínio aos poucos e anotando e voltando caso seja necessário. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou disponível para ajudá-los. Então, até a próxima e bons estudos!